de apresentar o nome do jogo. Estão prontos? Por favor, recebam com aplausos. Legends of Interactions. Vamos aplaudir agora. E provavelmente agora ficou claro que o significado, o coração do jogo, é a arte da interação. O núcleo de Legends of Interactions são todos os tipos de interações possíveis, e o idioma dessas interações é o nosso Interaction Alphabet. O jogo é dos primeiros projetos aplicados criados em torno do Interaction Alphabet que utilizam a linguagem e a filosofia do alfabeto. Legends of Interactions é um dos primeiros projetos aplicados do Global Metaverse, que não só incorpora a ideia e a filosofia de interações do nosso alfabeto, mas também utiliza sua tecnologia. Legends of Interactions não é apenas um jogo, é um território onde todos os tipos de interações possíveis acontecem. Aqui fazemos amigos, aqui amamos, aqui nos divertimos, comunicamos, aprendemos, exploramos o mundo e ganhamos. Aqui vivemos, e é por isso que digo que Legends of Interactions é um dos primeiros elementos do Global Metaverse, um protótipo simplificado do metaverso com possibilidades incríveis. Além do potencial, cada projeto também deve ter o ambiente certo. Caso contrário, o potencial não pode ser realizado. E por ambiente, podemos nos referir a absolutamente tudo o que cerca o projeto, que neste caso é o jogo. Isso inclui a comunidade, você e nós, a equipe de engenheiros e desenvolvedores, os artistas, as plataformas, a IA Wallet, a Netsbo e o metaverso. O Interaction Alphabet promove o jogo, e o jogo promove o Interaction Alphabet. O jogo promove a plataforma de troca de ativos Santalage.io, a blockchain Netsbo, etc. E tudo isso é unido pela ideia e filosofia do Interaction Alphabet. Você consegue entender? Esse conceito é a base de todo o ecossistema. Ele une o jogo, as plataformas e os participantes em um todo único, criando uma ponte entre os mundos virtual e real. Se você é um jogador avançado em Legends of Interactions, um mestre do jogo bem-sucedido, o criador do território de Legends of Interactions, e ainda mais um formador de mercado, praticamente um deus criando um mundo de Legends of Interactions, então você dominou a arte de interação, vive no futuro e, portanto, é livre. Legends of Interactions é liberdade por meio da arte da interação. E apenas uma pessoa livre pode possuir tudo o que deseja. Lembre-se disso. Então, Legends of Interactions. Desculpe pela emoção, meus sonhos estão se tornando realidade. Quando falamos sobre o jogo, a primeira coisa que vem à mente é entretenimento. Mas e se o jogo não for apenas uma forma de escapar à rotina, mas uma ferramenta poderosa que une pessoas, tecnologia e ideias? Bem-vindo ao Legends of Interactions, o jogo que ultrapassa os limites do comum e transforma a interação no eixo central de todo o ecossistema de negócios. Já na segunda-feira, você poderá acessar o site legendsofinteraction.com, onde você poderá ler a descrição do jogo. Hoje, além das informações que você pode ler no site legendsofinteraction.com, eu lhe darei mais detalhes, pois vocês são os criadores do jogo. São vocês que precisam dessas informações,
não os jogadores comuns. Então, todo o ecossistema bem-sucedido repousa sobre uma base sólida. No caso de Legends of Interactions, essa base consiste em, primeiro, a plataforma blockchain Antalage.io. Trata-se de um sistema para a troca segura de recursos e itens. Não há intermediários aqui, e cada transação é realizada por completo ou não é realizada. A Antalage.io oferece a segurança e a transparência que são tão importantes para a confiança dos participantes. Segundo, Blockchain Netspo. Ele suporta a arquitetura descentralizada do jogo, permitindo que os mestres do jogo e os jogadores interajam em uma escala que antes parecia impossível. Terceiro, e é claro, o Interaction Alphabet. Este conceito é a base de todo o ecossistema. Ele une o jogo, as plataformas e os participantes em um único todo, criando uma ponte entre os mundos virtual e real. Lembre-se, Legends of Interactions é liberdade através da arte da interação. O que torna Legends of Interactions único? O primeiro fator, integração com o mundo real. Os jogadores encontram recursos interagindo com o mapa real. Por exemplo, para coletar ouro, é necessário ir fisicamente a um determinado local. Este não é apenas um jogo, mas uma aventura, onde o mundo digital se cruza como realidade, um mundo onde as fronteiras entre os mundos virtual e real são apagados, criando um território completamente novo de vida para as pessoas. Создавая совершенно новую территорию жизни для человека. O segundo fator, uso de blockchain para negociações. Encontrou um item único? Quer vendê-lo, trocá-lo? Basta enviá-lo para o blockchain, onde ficará disponível para outros jogadores. Просто отправьте его в блокчейн, где он станет доступным для других игроков. Graças a isso, todas as transações são seguras e transparentes. O terceiro fator que torna Legends of Interactions único, os papéis e suas interações. Há 3 papéis-chave no jogo: jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. Cada papel é único, mas a interação entre eles é a base do ecossistema. Por exemplo, jogadores coletam recursos e criam itens. Mestres do jogo criam o jogo, gerenciam o processo e se beneficiam da atividade dos jogadores. И управляют процессом, получая выгоду от активности игроков. Formadores de mercado fornecem ferramentas e recursos aos mestres, essencialmente criando o mundo do jogo. Sujos elementos são transferidos para os mestres do jogo. É a combinação e distribuição de papéis entre jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado que cria um mundo único do jogo, um universo inteiro, onde você pode jogar, fazer amigos, amar, ganhar, estudar, se comunicar e, o mais importante, fazer tudo isso simultaneamente no espaço real e virtual. И в реальном, и в виртуальном пространстве. Se olharmos para o mundo real, podemos traçar uma analogia precisa com Legends of Interactions. No mundo real, também há uma divisão de papéis. No mundo real, também tem seus próprios jogadores, e eles são a maioria, seus próprios mestres do jogo e, claro, seus formadores de mercado. Cada pessoa no planeta Terra é, sem dúvida, um jogador, desde o nascimento até a morte. Mas algumas pessoas querem mais e se tornam mestres do jogo e formadores de mercado.
O resultado dessa distribuição de papéis em suas atividades conjuntas, é claro, foi a nossa civilização. Pense sobre isso em seu tempo livre. Legends of Interactions não é apenas um jogo, mas toda uma civilização que está apenas começando a se desdobrar. Legends of Interactions tem uma missão clara, não apenas entreter, mas mudar nossa compreensão de interação. Cada participante se torna parte de algo maior, faz uma contribuição e se beneficia disso. E isso é apenas o começo. Está planejado o lançamento gradual de novos níveis e recursos de Legends of Interactions, que tornarão a interação ainda mais profunda e emocionante. Lembre-se, as civilizações evoluem. Помните, цивилизации развиваются. Legends of Interactions é mais do que apenas um jogo. É uma plataforma para sinergia, experimentação e inovação que rompe as barreiras entre os mundos real e virtual. É uma nova realidade, uma nova civilização. Se você acha que tudo isso soa pomposo demais, simplesmente experimente. Afinal, é melhor jogar uma vez do que ouvir 100 vezes. Para entender o jogo, é necessário jogá-lo. É claro que você pode ter uma ideia do jogo através de imagens, descrições, vídeos ou pelo seu conceito. Mas isso será apenas uma ideia superficial, que não revelará o jogo em sua totalidade, talvez nem mesmo permitindo que você o conheça como um verdadeiro jogo. Tudo se resumirá ao simples, entendi, já conheço isso. E essa atitude é fundamentalmente errada. Não se pode construir um negócio sem compreender profundamente o campo em que se está atuando. É melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. No dia 14 de março, logo após a segunda parte do Grande Start, os mestres do jogo poderão enviar convites para baixar o jogo, permitindo que você o conheça como jogador. Já mencionei que é impossível se tornar um mestre do jogo ou um formador de mercado bem-sucedido sem antes ser jogador. Isso simplesmente não acontece. Todo recém-nascido no planeta Terra é, a princípio, apenas um jogador. E somente depois pode se tornar um mestre do jogo e um formador de mercado. Hoje temos a primeira apresentação de Legends of Interactions, na qual irei delinear os conceitos básicos e fundamentais. Falaremos mais sobre o jogo, os jogadores, os mestres do jogo e os formadores de mercado em seminários especializados antes do lançamento público. Então, os papéis no ecossistema do jogo, jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. Ao falarmos de Legends of Interactions, é impossível não abordar a ideia fundamental que torna o jogo mais do que apenas entretenimento, uma verdadeira plataforma de interação. Esse ecossistema se baseia em uma trinidade de papéis, onde cada um cria seu próprio mercado, mas todos trabalham juntos para formar uma nova civilização. Por que estou falando de civilização? Se Legends of Interactions é uma plataforma de interação, então tudo o que acontece no jogo é interação entre os participantes. E o que é interação? Eu daria uma definição simples para a interação. Interação é vida. E sendo assim, Legends of Interactions é vida. Uma civilização na qual todos podem se tornar livres através da arte da interação. E apenas uma pessoa livre pode possuir tudo o que deseja. Lembre-se disso. Então, sobre os jogadores. Jogadores, exploradores e consumidores de conteúdo. Os jogadores são o coração de qualquer jogo, e em Legends of Interactions não é diferente. No entanto, aqui o papel deles vai além do simples consumo de conteúdo.
Однако здесь их роль выходит за рамки O que обычного os капитала. jogadores fazem? Чем Coleta de recursos. Cada jogador no início terá um item do jogo com scanner, e com a ajuda desse scanner, os jogadores procuram por recursos no mapa real, conectando os mundos físico e virtual. соединяя физику Eles buscam ao seu redor no mundo real, no mapa real. искать вокруг себя в реальном мире, на реальной карте. Aqui, Вот veja, посмотрите. você pode ouvir esse som. Вы слышите этот звук? Если нет, то не E переживайте. se não, não se preocupe, em breve você o ouvirá nos seus telefones. С помощью Com a сканера ajuda do scanner, o jogador escaneia o espaço ao seu redor, procurando por recursos. Если сканер найдет Se o ресурс, scanner encontrar recursos, eles serão exibidos no mapa. теперь, когда ресурсы Agora, quando os recursos forem encontrados, o jogador pode se aproximar para coletá-los. собрать. Когда игрок подойдет Quando o достаточно jogador estiver perto o suficiente, cerca de 25 metros, a câmera do telefone será ativada para que ele ou ela possa encontrar a localização exata desse recurso pela lente da câmera. Теперь игроку Agora, o jogador precisa chegar o mais perto possível dessa esfera, que chamamos de мы orbe, назвали его орбом. e capturá-la na mira. Орб найден, A orbe foi encontrada, пойман в прицел. capturada na mira, Мы e nos подошли aproximamos o máximo possível. Теперь пробуем Agora tentamos наводить capturar o recurso tocando no botão. на кнопку. Если захват Se a captura произошел, foi bem sucedida, o jogador recebe o recurso, e o mestre do jogo que colocou essa orbe recebe o mesmo recurso. получает этот же ресурс. Se a captura Если захват não for bem произошел, sucedida, não se esqueça, isso é um jogo, você pode tentar capturar o recurso novamente. попробовать захватить ресурс еще раз. Ключевой O момент. ponto-chave é que o jogador procura algo no solo e coleta o que ele ou ela encontra. Это ключевой момент. Este é o ponto principal. Я сегодня не буду Hoje não показывать vou вам mostrar todas as apresentações. Será mais fácil entender isso jogando e estudando os materiais no site legendsofinteraction.com. Estou fornecendo informações básicas para ajudar a compreender o conceito. для понимания концепта. Vamos continuar. Descobrimos que o jogador coleta recursos. Что игрок O собирает, que mais o jogador faz? чем еще занимается игрок? Próximo ponto é Это fabricação de itens. Os recursos coletados são transformados em ferramentas, armas ou artefatos únicos que ajudam no jogo. оружие, É assim que funciona. уникальные артефакты, которые помогают в игровом процессе. Так это выглядит. Além disso, o jogador é um participante do comércio. Кроме того, игрок участник торговли. Comércio, os jogadores podem vender ou trocar itens via blockchain, obtendo benefícios reais. Обменивать предметы. Nota importante: Реальную um jogador só pode vender itens via blockchain que foram criados a partir dos recursos que ele ou ela coletou ou comprou de outros jogadores. созданные из собранных им ресурсов или купленные у других игроков. Ele ou ela não pode vender recursos, pois isso é o privilégio dos mestres do jogo. A única exceção é se o jogador comprou recursos no blockchain. Então, ele ou ela pode revendê-los até que sejam inseridos no jogo. Isso é importante. Ввёл их в игру. Это важно. Por que é vantajoso ser um jogador? Игроком выгодно. Adquirir experiência única. Получение уникального Cada опыта recurso encontrado, o item criado, se torna parte da história do jogador. становится частью истории игрока. Valor econômico. A possibilidade de monetizar atividades do jogo via blockchain. Активность через блокчейн. Liberdade de escolha. Свобода выбора. Os jogadores podem jogar de forma ativa ou passiva, criando sua própria estratégia de sucesso. Выбирая свою собственную стратегию успеха.
Agora, vamos para o próximo papel no jogo, Legends of Interactions. Mestres do jogo, estrategistas. É importante entender que estamos em um momento de preparação global para o lançamento do jogo. Nós estaremos preparando o jogo junto com os mestres do jogo. E neste momento, estamos interessados em atrair um grande número de mestres do jogo, novos mestres do jogo. Quanto mais mestres do jogo tivermos, melhor todos nós nos preparamos para a chegada dos jogadores. E claro, os mestres do jogo, que entrarem antes do lançamento público do jogo, estarão em uma posição mais vantajosa. Por isso, a descrição no site do jogo, legendsofinteraction.com, foi feita sob a perspectiva de atrair novos mestres do jogo e não jogadores. Então, se os jogadores são exploradores, os mestres do jogo são arquitetos. Eles constroem a base para as interações, criando oportunidades para os jogadores. Essencialmente, eles são os criadores do jogo. Vamos dar uma olhada no papel dos mestres do jogo. O papel dos mestres do jogo em Legends of Interactions. Primeiro, colocação de orbes. Os mestres criam pontos de interação no mapa, fornecendo recursos aos jogadores. Falaremos sobre os orbes, suas características e tipos em detalhes mais tarde. Por enquanto, basta entender que são pontos de interação. Segundo, gestão de terras. Os mestres compram lotes, transformando-os em zonas de atividade e interação. Possuir terras é um privilégio dos mestres do jogo. Lembre-se, recursos só podem ser colocados em terras compradas, o que significa que é possível interagir com outros jogadores apenas em lotes que estão sob posse exclusiva dos mestres do jogo. Находящихся в единоличном владении мастеров игры. Terceiro, monetização. Ao ter recursos e moedas do jogo por meio da atividade dos jogadores, os mestres convertem esses ganhos em renda. Мастера конвертируют это в доход. Por que é estrategicamente importante ser um mestre do jogo? Controle de recursos. Os mestres determinam quais recursos estarão disponíveis para os jogadores. Segundo, renda. Além das recompensas no jogo, os mestres ganham por meio da interação com o blockchain. Terceiro, influência. Os mestres do jogo definem a direção de desenvolvimento do ecossistema. 4. Criação. São os mestres, e apenas os mestres, que criam e desenvolvam a civilização do jogo. Falaremos sobre os mestres do jogo e o Blockchain Office dos mestres em detalhes amanhã, mas agora vamos analisar os formadores de mercado. Formadores de mercado. Os fundadores da civilização de Legends of Interactions. Os formadores de mercado são a base sobre a qual todo o ecossistema é construído. Seu trabalho ocorre nos bastidores, mas sem eles, o jogo não poderia existir. O papel dos formadores de mercado é criação de orbes com recursos e criação de Hexacoin. Os formadores de mercado fornecem aos mestres do jogo ferramentas e entidades do mundo de Legends of Interactions para suas atividades. Deixe-me enfatizar. Somente os formadores de mercado podem criar. Apenas eles. Essa é uma das razões pelas quais hoje não podemos anunciar a data exata do lançamento público do jogo no verão de 2025. É bastante óbvio que, antes do lançamento público, uma quantidade suficiente de recursos deve ser criada para os mestres do jogo.
E os mestres do jogo, por sua vez, precisam preencher o território de Legends of Interactions com vida. Идем далее. Регулирование Continuamos. рынка. Regulação do mercado. Благодаря Graças aos formadores de mercado, o equilíbrio entre oferta e demanda é mantido no ecossistema, funcionando como reguladores daquela parte da metaeconomia que está relacionada ao jogo. Дальше. Монетизация. Depois, monetização. Продажа Hexacoin A venda de Hexacoin e Orbis aos mestres do jogo proporciona aos formadores de mercado sua principal fonte de renda. Почему быть Por маркетмейкером? que é vantajoso ser um formador de mercado? Контроль Controle da инфраструктуры. infraestrutura. Os Маркетмейкер formadores de диктирует mercado правила, definem as regras do jogo. стабильный Renda доход. estável. Они Eles vendem recursos базовые básicos que ресурсы sempre estarão em demanda, будут e o востребованы. crescimento ilimitado do mercado nos permite esperar Позволяет ah, предположить múltiplas многоходовые escalas para seus стабильные negócios. Каждый следующий Cada миллион próximo milhão de игроков сильно jogadores mudará significativamente o bem-estar deles. ключевая Papel роль. principal. Их работа Seu trabalho determina as capacidades dos mestres do jogo. Um grande número de mestres do jogo é necessário para desenvolver o jogo, e os mestres do jogo precisam de recursos. Вывод один. Há apenas uma conclusão. Те из маркетмейкеров, Aqueles formadores de mercado que já estão cuidando de desenvolvimento e da ampliação de suas estruturas ocuparão posições econômicas-chave na aliança do jogo Legends of Interactions como Marketplace e Antalage.io. Теперь я упомяну о взаимодействии Agora vou ролей. mencionar Смотрим a на interação dos систему как на papéis e платформу. analisaremos esse tópico como uma plataforma de três Что делает mercados. эту систему уникальной? O que torna esse Это не sistema просто набор único? ролей. Não Это se три trata apenas de um независимых, conjunto но de papéis, mas взаимосвязанных de рынка. três mercados independentes, porém Игроки, interconectados. потребители контента. Jogadores, Они consumidores de создают спрос на conteúdo. ресурсы, Eles criam предметы и demanda por уникальные механики. recursos, itens e mecanismos únicos. Mestres do jogo, Поставщики возможностей. provedores de Они oportunidades. формируют контент Eles и criam o управляют его conteúdo e доступностью. gerenciam sua disponibilidade. Маркетмейкеры, Formadores do основатели mercado, и создатели fundadores e начальных criadores потребностей. das necessidades Они iniciais. обеспечивают мастеров Eles fornecem aos необходимыми mestres do инструментами jogo и as ресурсами. ferramentas e os recursos necessários. Каждый рынок Cada поддерживает mercado другие apoia партнеры, os outros dois, создавая criando um ecossistema самоопределяющуюся autossustentável. экосистему. Например, Por exemplo, игроки os увеличивают спрос на jogadores ресурсы, aumentam a новые demanda por мастеров могут recursos, создавать больше o que орбов. incentiva os mestres do Играющие jogo a закупают criarem инструменты у mais orbes. маркетмейкеров, что обеспечивает Os mestres do стабильный jogo доход. compram ferramentas dos formadores Маркетмейкеры do создают mercado, основу для развития garantindo-lhes uma всей renda платформы. estável. Os formadores do mercado criam a base para o Почему этот бизнес-модель desenvolvimento de устойчив? toda a plataforma. Por que esse modelo do Экосистема negócio é Legends of sustentável? Interactions построена O так, ecossistema de Legends of что Interactions каждая foi роль projetado de приносила forma que пользу cada papel всем. traga benefícios para todos os Игроки participantes. получают удовольствие и Os возможность jogadores заработка. se divertem e Мастера têm игры a превращают oportunidade de свой ganhar вклад dinheiro. в Os mestres доход. do jogo transformam sua Маркетмейкеры contribuição создают à фундамент, renda. от которого Os formadores do все mercado criam uma base da qual todos se beneficiam. Legends of Interactions Legends of это не просто Interactions игра. não é Это apenas um платформа, где jogo, каждый é участник uma становится plataforma частью onde чего-то cada большего. participante se torna Если parte вы de не algo решили, кем maior. хотите стать, E se você ainda não decidiu исследователем, quem стратегом deseja или ser, um архитектом, explorador, um самое estrategista время ou um задуматься над целью. arquiteto, então está na hora de refletir sobre isso. Есть одна удивительная Embora особенность haja uma при выборе característica ролей в мире surpreendente Legends of ao escolher os Interactions. papéis no mundo de Legends of Взаимосвязь Interaction, ролей настолько a сильна и inter-relação entre os взаимозаменяема, papéis é tão что forte невозможно e определить, interdependente que é будет ли impossível маркетмейкер ser um formador do полноценным, mercado eficaz не e будучи мастером игры. bem-sucedido em sua totalidade Невозможно sem быть ser топовым um mestre мастером do игры, jogo. не будучи É игроком. impossível ser um mestre do Кроме jogo de того, alto nível отказ от sem одной ser um из ролей, на мой jogador. взгляд, лишает Além disso, участника дохода. recusar um dos Самым прямым papéis, образом, na minha opinião, из priva четырех, ao participante da renda de приход forma direta. новых É людей, também
Com a chegada de novas pessoas ao jogo, novos mestres do jogo, teremos uma geração completamente nova de residentes de Legends of Interactions, como um desejo irresistível de se desenvolver, o que significa que prevejo a criação de novas alianças de formadores de mercado, talvez as mais poderosas e fortes. Assim, vocês, os fundadores do Instituto de Formadores de Mercado, têm algo em que pensar e algo que fazer. E agora vamos falar sobre terras e recursos. Então, terras e recursos, a base da economia do jogo. O que torna um jogo bem-sucedido? Um processo empolgante, mecânicas originais, um mundo único. No caso de Legends of Interactions, tudo isso funciona graças a uma base fundamental, o sistema de terras e recursos. Esse sistema não apenas sustenta a jogabilidade, mas também forma uma base econômica poderosa para todo o ecossistema. Terras, um espaço para o jogo e os negócios. Em Legends of Interactions, a Terra não é apenas um cenário, a Terra é um ativo-chave que forma um ambiente para todas as ações dos jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado. Sem a Terra, não há jogo. É uma observação importante. O jogo só acontece em terras que pertencem a alguém e elas pertencem aos mestres do jogo, ou seja, a vocês, ou melhor, aos formadores do mercado que se tornarão mestres do jogo, embora eu acho que não haverá outros. Agora quero destacar 3 fatores básicos sobre como o sistema de terras funciona. O primeiro, lotes como unidades do jogo. A terra é dividida em lotes, que os mestres do jogo podem comprar. Esses lotes se tornam sua área de responsabilidade e sua área de interação. Todas as interações que ocorrerem em sua terra irão para o seu cofrinho. Segundo, um mapa interativo do mundo real. Todos os lotes estão ligados a um mapa real, o que torna a jogabilidade única. Os mestres colocam recursos, orbes, e os jogadores os procuram ao se mover no mundo físico. O terceiro, valor da terra. Quanto mais atividade houver no lote, maior seu valor. Lotes ativos atraem jogadores e a frequência desses jogadores aumenta a renda dos mestres do jogo. Mais uma vez, no grande start e nos seminários subsequentes, fornecerei dados básicos na ordem e no volume que garantirão a compreensão mais eficaz. E agora sobre os recursos. Recursos, moeda e oportunidades. Se a terra é a base do jogo, os recursos são sua moeda. Eles são um elemento-chave de jogabilidade da economia. Se a terra responde à pergunta de onde os jogadores jogam e onde você constrói um negócio, os recursos respondem à pergunta de como os jogadores jogam de forma incrível e qual a renda que seu negócio gera. Quais recursos estão disponíveis? No início do jogo, são apresentados 2 recursos básicos, como metais, ouro, prata, cobre, titânio, recursos energéticos, carvão, petróleo, minerais, silício, calcário, etc.
Cada um deles possui um valor único e é utilizado para fabricar itens de jogo. Enfatizo, isso é apenas no início. Como os recursos são extraídos? O primeiro, orbes como fontes de recursos. Os mestres do jogo colocam orbes em seus lotes. Os jogadores os encontram usando scanners e, em seguida, coletam os recursos interagindo com o mapa real. Второе. O Механика segundo, сбора. a mecânica da coleta. Após escanear, o jogador deve se aproximar do orbe, ajustar a câmera e capturar o recurso. O sucesso da operação depende do nível do jogador e das ferramentas que ele possui. Энергия и время. Energia Сбор e ресурсов tempo. требует Coletar recursos exige energia. Melhorar scanners ou usar itens especiais ajuda os jogadores a ter mais em menos tempo. Você sempre pode aumentar a velocidade e o número de suas interações. Apenas pense em quem está em uma posição melhor, aquele que teve 100 interações por dia ou aquele que teve 1000 interações. A resposta é óbvia. Essa interação é vida, como eu disse. Então, o número de interações em uma unidade de tempo é a quantidade de sucesso que você tem. Bem, acho que não preciso explicar que o sucesso é medido em várias unidades e que o isolamento nunca levou ninguém ao sucesso. Por que precisamos de recursos? Fabricação de itens. Os recursos são usados para criar melhorias, ferramentas e artefatos exclusivos. A disponibilidade de itens afeta diretamente a velocidade e o número de interações. O comércio. Mestres do jogo podem trocar recursos na blockchain ou vendê-los para outros participantes. Desenvolvimento. Os recursos acumulados ajudam mestres do jogo e jogadores a avançar mais na jogabilidade. Agora vamos falar sobre os orbes. O que é um orbe? Орб. Um Это orbe виртуальный é um objeto virtual colocado em um mapa real pelos mestres do jogo. Ele serve como uma fonte de recursos e o principal elemento de interação entre os participantes do ecossistema. O orbe é um ponto de interação, se quiser, um contador no qual os bens são exibidos. A primeira coisa que um comprador, no nosso caso o jogador, vê são orbes. Orbe é um elo de ligação da economia do jogo. Os orbes são o centro do ecossistema de recursos. Eles criam pontos de interação entre jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado. O que você precisa saber sobre os orbes? O primeiro, tipos de orbes. Para cada um dos 12 recursos, existem 8 tipos de orbes. 96 ao todo. Cada tipo tem suas próprias características, como quantidade de recursos, dificuldade de captura, oportunidade de publicidade. O segundo, o papel dos mestres do jogo. Os mestres compram orbes dos formadores do mercado, colocam-nos em suas terras e recebem uma parte dos recursos coletados pelos jogadores. Por deixar claro, um orbe nunca está vazio. Ele é carregado desde o início com recursos selecionados pelo formador do mercado. A mecânica do jogo. Os jogadores interagem com os orbes para obter recursos, mas o processo em si exige habilidade e estratégia. Monetização dos orbes. Os mestres do jogo podem gerar receita
vendendo os recursos obtidos dos orbes para os jogadores. Já mencionei que Legends of Interactions não é apenas um jogo, mas também um negócio, o que significa que tem o seu próprio ecossistema econômico. Vamos ver como a metaeconomia funciona em Legends of Interactions e como tudo está interconectado. O ecossistema de terras e recursos é construído sobre a interrelação das três funções. Jogadores criam uma demanda por recursos ao coletá-los para melhorar sua capacidade. Os mestres do jogo fornecem acesso aos recursos ao colocar orbes e gerenciar terrenos, ou ao oferecer a compra de recursos por meio da blockchain. Formadores do mercado fornecem aos mestres ferramentas e elementos básicos como orbes. Esse sistema mantém o equilíbrio entre oferta e demanda, estimula a atividade dos participantes, garante a sustentabilidade da economia do jogo. Podemos afirmar com confiança que Legends of Interactions possui sua própria metaeconomia equilibrada, capaz não apenas de satisfazer as necessidades atuais das pessoas, mas também de ter um enorme potencial de desenvolvimento no futuro, especialmente porque não vamos parar por aí. Legends of Interactions é um organismo vivo, uma civilização que se desenvolverá a cada dia e mês, oferecendo cada vez mais novas soluções, tanto no jogo quanto na zona econômica. Legends of Interaction está em constante evolução. Já estamos trabalhando em novas funcionalidades e planejando o futuro, incluindo adição de novos cenários do jogo, capacidades expandidas de interação que apagam distâncias geográficas, integração de itens raros e exclusivos atrelados a terrenos específicos, introdução de NFT para recursos e terras únicas, multimídia que abre oportunidades para transmitir suas ideias a um público amplo, expansão das capacidades dos conselheiros no nível corporativo, criação de drones no jogo capaz de escanear vastos territórios, fornecendo informações ao jogador, como as quais o jogador pode construir sua estratégia com mais sucesso. Essa lista pode continuar, mas não agora. Hoje, basta entender que estamos indo nessa direção e que o primeiro lançamento do Legends of Interactions em um ano será completamente diferente. Cada nova atualização adiciona profundidade ao jogo, tornando-o não apenas divertido, mas também estrategicamente interessante. Alguns usarão algoritmos simples do jogo e outros construirão verdadeiros torneios do xadrez. Em Legends of Interactions, ambos são possíveis. Mas hoje, no estágio inicial do Legends of Interactions, vale a pena prestar atenção total à Terra e aos primeiros recursos. Terra e recursos são a base de Legends of Interactions. Adquira uma experiência única como jogador, construa suas estratégias e crie oportunidades de ganho como mestres do jogo e formadores do mercado. Sua estratégia é a chave para o sucesso. Você está pronto para escolher seu terreno e começar a jogar? Vamos continuar e dar uma olhada mais de perto no conceito de orbes que já mencionei. Orbes, um elemento-chave de interação à economia. Os orbes não são apenas uma mecânica de jogo, mas a base ao redor da qual todo o mundo de Legends of Interactions é construído. Eles conectam jogadores, mestres do jogo e formadores do mercado, transformando suas interações em um processo único, onde cada papel encontra seu lugar. Vamos entender por que orbes são mais do que apenas pontos no mapa. O que é um orbe? Um orbe é um objeto virtual colocado em uma mapa real pelos mestres do jogo. Ele serve como uma fonte de recursos e o principal elemento de interação
entre os participantes do ecossistema. Para simplificar, como já disse, os orbes podem ser comparados a balcões ou quiosques em um mercado ou supermercado. Você está andando e primeiro vê um balcão. Você se aproxima e vê os recursos dispostos nele. É claro, isso é óbvio. Todas as interações acontecem por meio de um orbe. O orbe é um ponto principal de interação. Sem o orbe, não há interação. Ou melhor, qualquer interação começa como um orbe. E deixa-me lembrar de onde o orbe vem. O formador do mercado cria o orbe. O mestre do jogo coloca o orbe em sua terra. E o jogador interage com o orbe. O que significa interagir como mestre do jogo e outros jogadores. Agora me diga, quem são os Legends of Interactions? Quem constrói o mundo de Legends of Interactions através das interações? Vamos dar uma olhada nas características principais dos orbes. Localização no mapa real. Jogadores usam scanners para encontrar orbes em seu ambiente físico. Segundo, fonte de recursos. Cada orbe contém um determinado tipo de recurso, como calcário, cobre ou ouro. O terceiro, a variedade. Existem 96 tipos de orbes no jogo, divididos em 12 recursos principais. Cada tipo possui características únicas, que podem ser divididos nos seguintes fatores principais: a quantidade de recursos que o orbe contém. O balcão pode ser grande ou pequeno. O nível de dificuldade para captura, ou seja, você pode melhorar seu orbe e torná-lo mais acessível aos jogadores, o que significa aumentar a velocidade e o número de interações. A capacidade de colocar anúncios no orbe que são vistos por qualquer jogador que interagir com ele. Agora vamos olhar a mecânica de interação com orbes para jogadores e mestres do jogo. Vamos repetir a mecânica de interação para jogadores uma vez mais. O primeiro, busca. Jogadores escaneiam a área com o scanner do jogo para encontrar os orbes mais próximos. Após a detecção, o recurso é exibido no mapa. O segundo, coleta de recursos. Ao se aproximar do orbe a uma distância de 25 metros, o jogador ativa a câmera do teléfono e captura o objeto na mira. A coleta bem-sucedida requer energia e um acerto preciso. Se não for bem-sucedido, o jogador pode tentar novamente. O terceiro, a recompensa. A coleta bem-sucedida traz recursos para o jogador. O mestre do jogo que colocou o orbe também recebe uma parte desses recursos em moedas do jogo. Vamos falar mais sobre isso em detalhes amanhã. Agora vamos analisar a mecânica de interação com os orbes para os mestres do jogo. O primeiro, criando oportunidades. Mestres do jogo colocam orbes em seus terrenos para atrair jogadores e estimular atividades. O segundo, gestão. Eles dividem quais recursos estarão disponíveis para os jogadores com base na demanda do mercado e em sua estratégia. A renda. Para cada interação com um orbe, o mestre recebe uma parte dos recursos e bônus na forma de Octacoin. Agora, vamos analisar um tema como orbes e economia. Os orbes desempenham um papel fundamental na economia de Legends of Interactions. Eles criam pontos de interseção dos interesses dos jogadores, mestres do jogo e formadores de mercado. E a cadeia econômica é a seguinte: a criação de orbes. Formadores do mercado criam orbes e os vendem para os mestres do jogo. Colocação no terreno. Mestres colocam os orbes em seus terrenos, transformando-os em zonas ativas. Interação com os jogadores. Os jogadores coletam recursos dos orbes, gerando renda para os mestres do jogo. Quarto,
comércio de recursos. Os mestres do jogo podem usar os recursos que recebem para negociar em plataformas de blockchain como Antelagi. Quero ressaltar mais uma vez, isso é importante. O jogo não é baseado em blockchain. O jogo e o blockchain são duas entidades independentes. O jogo não utiliza o blockchain em seu funcionamento. O jogo tem uma conexão com o blockchain para que diversos itens do jogo possam ser transferidos do jogo para o blockchain e depois transferidos do blockchain de volta para o jogo. Portanto, os seguintes tipos de interação surgem na cadeia econômica de Legends of Interaction. Jogadores buscam recursos para melhorar suas ferramentas. Mestres do jogo recebem recursos e moedas pela atividade dos jogadores. Formadores de mercado controlam o mercado, criando um déficit ou excesso de orbes. Os orbes não são apenas pontos de interação. Os orbes são uma ferramenta estratégica. Para os mestres do jogo, os orbes não são apenas um elemento do controle, mas uma poderosa ferramenta para implementar uma estratégia. Usando-os, o mestre do jogo desempenha suas principais funções no território de Legends of Interactions: criação de terrenos valiosos. A colocação de recursos raros aumenta o interesse dos jogadores por um determinado território. Já disse antes que de um simples terreno rural você pode criar uma propriedade mega lucrativa com grande interesse e um grande número de interações. Tudo depende de você, seus talentos. Monetização. Quanto mais orbes e atividade nos terrenos, maior a renda do mestre do jogo. Um terreno vazio, mesmo que esteja sob a Torre Eiffel, nunca vai valorizar ou gerar tanta renda como um terreno cheio de orbes. Na verdade, como na vida real, terrenos como imóveis e outros objetos são quase sempre mais caros do que um campo vazio. Vamos continuar atraindo jogadores. Recursos únicos e orbes raros tornam-se um imã para os jogadores. Acho que já falei sobre isso, mas agora quero enfatizar outro ponto importante. Ao atrair jogadores para seus terrenos, você não apenas ganha uma fonte de renda, mas também um grupo de pessoas com quem pode não apenas se comunicar, mas também, dentro dos futuros recursos de Legends of Interactions, criar grupos, públicos leais, a quem você pode transmitir suas ideias por meio de novas e fantásticas ferramentas do jogo. Lembre-se, sempre disse que o jogo é muito mais do que apenas um jogo. O jogo é a vida, com todos os seus atributos. Ok, estou me adiantando um pouco. Vamos voltar aos conceitos básicos. É claro, não podemos deixar de mencionar o papel criativo dos formadores do mercado. Na indústria cinematográfica, especialmente recentemente, tem surgido uma tendência. Depois do lançamento das histórias principais, criam um prequel, geralmente nomeado como algo como a palavra início, beginning. Esse é prequel de trama principal, uma espécie de nascimento da história. Então, se falarmos sobre o papel das ferramentas do mercado no jogo, Legends of Interactions, podemos dizer que eles são o começo, o nascimento de um mundo inteiro. Esse é a Legends of Interactions. Vocês são o começo de Legends of Interactions. Formadores do mercado formam a oferta no mercado criando orbes de diversos tipos. Definem o preço dos recursos, influenciam a estratégia dos mestres do jogo e regulam a meta-economia do jogo. Todo mundo tem um começo. Os formadores do mercado são o começo de Legends of Interactions. E se você, como formador de mercado, não for capaz de fornecer ao mundo de Legends of Interactions todos os recursos necessários, então esse será um mundo completamente diferente, no qual você perderá o papel do criador e, portanto, perderá todos os privilégios de criadores. Quero que se lembrem disso. A empresa não apenas criou a meta-economia do jogo para vocês, ela deu total controle para seus mãos.
com todas as consequências. Quanto a tempo, use-no sabiamente. Caso contrário, seu lugar será tomado por outras que estão ativos e focados no sucesso. Ok, vamos continuar. Por que os orbes são únicos? Os orbes não são apenas mecânicas do jogo. Eles são uma ligação entre a economia virtual e real. Eles fornecem unicidade. O mapa real e a interação com o mundo físico tornam o jogo único. Benefícios mútuos. Todos os participantes do ecossistema recebem valor ao usar os orbes. Sustentabilidade econômica. A demanda por orbes sustenta o mercado, criando um equilíbrio entre os participantes. Agora, vamos falar sobre o futuro dos orbes. Como era sábado, que não vou entrar em detalhes sobre os desenvolvimentos que já existem e os que estão planejados. Vou apenas mostrar os vetores do desenvolvimento. Por quê? É simples. Ao criar e desenvolver Legends of Interaction, centramos em uma área com provavelmente a maior concorrência possível. Portanto, somos obrigados a observar rigorosamente a confidencialidade comercial. Isso é uma gestão de grande negócio. Essa é a nossa e a sua segurança financeira. Para o Legends of Interactions, estamos planejando aumentar o número de recursos e tipos de orbes, implementar mecânicas dinâmicas. Orbes raros aparecerão apenas em determinados horários ou em locais especiais. Desenvolver orbes NFT, recursos e objetos únicos disponíveis apenas para um número limitado de jogadores. Os orbes são o coração do ecossistema de Legends of Interactions. Eles formam conexões, estimulam a atividade e definem o ritmo de desenvolvimento. Se você quer ser um jogador, mestre do jogo, formador do mercado bem-sucedido, precisa começar entendendo como essas esferas mágicas funcionam. Continuaremos após o intervalo.